Bom dia, queridos. Alegria demais. Desde que cheguei aqui, fico feliz de ver aqui, ver o que Deus está fazendo aqui, Leandro. Que igreja linda, que excelência, que especial. Ver alguns amigos, César, enfim, cada um que estava conversando ali. Bispo Maurílio, que bom também vê-lo. Deus nos traz para reuniões como essa porque tem um propósito. Cláudio, sempre conte comigo, porque quando o tema é pastor, estar com liderança, eu estou disponível, estou pronto, porque, de fato, quando você fala para um líder, você realmente fala para a multidão, amém? Fala para a multidão, você alcança muito mais do que você estaria numa reunião com ovelhas. Eu sou pastor em Volta Redonda, o Projeto Vida fez 30 anos esse ano, eu e minha esposa iniciamos o Projeto Vida em 92, e pastorei ali todo esse tempo. Não sei como é que estão me aguentando todo o tempo, né? Você imagina, né? Ouvir o mesmo pregador. Você já pensou nisso já, né? Teu pessoal é uma bênção, né? Vai te ouvindo ali o tempo todo. Eu e Silvia temos 33 anos de casado, temos 4 filhos, e uma das tônicas ministeriais hoje é realmente liderança, que é uma chamada que Deus me deu o prazer de estar. Você sabe que o maior desafio que o líder tem não é receber uma visão, mas é quando você recebe uma visão e a equipe que está à sua volta também precisa receber o que você recebeu. É aquela perspectiva de Gideão. Gideão, ele pede para Deus molhar o manto dele lá na eira, e quando Deus encharcou o manto dele, ele vai, espreme, enche ali um vasilhame de água, e ele fala: Deus, Senhor, não fica triste comigo não fica com raiva de mim não, mas o Senhor agora não precisa mais encharcar o manto, o Senhor vai encharcar agora a volta dele. Porque o desafio que ele tinha, querido, ele já entendeu. O problema é que quem está à volta dele não tinha entendido ainda. O nosso maior desafio não é você receber. Você sai daqui hoje, meu Deus, que experiência, que tempo bom. Mas você chega na tua equipe e você vê um pessoal que a água não chegou neles. Eles não foram encharcados. A minha oração é que aquilo que Deus tem feito na sua vida, Deus encharque os seus filhos, sua esposa, seu marido, a sua equipe, as suas ovelhas, para que você não tenha que fazer tanta força para realizar, porque às vezes você está cheio de Deus, cheio de uma visão tremenda, de um projeto tremendo, mas você olha à tua volta e não consegue levá-los a vivenciar essa mesma experiência. Eu quero falar sobre um tema hoje: o cenário mudou. Fala comigo, o cenário mudou. Abra comigo em Josué 3, 14 a 17. Eu quero falar nessa caminhada aqui de algo que está muito forte no meu coração, até porque eu entendo que no Brasil o cenário mudou mesmo. Eu percebo que é um cenário também que está envolvendo a nossa realidade, igreja, a nossa vida. E a grande questão é o seguinte: eu colocaria uma segunda frase, né? O cenário mudou. O que fazer agora, né? Aqui em Josué capítulo 3, 14 a 17, é parte de uma história que você já conhece, então me dá o luxo de ler só parte, porque você conhece ela inteira, que diz assim: tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega, da colheita. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã. E as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Deixa eu lhe perguntar uma coisa: você já se preparou para enfrentar algum tipo de desafio, e quando você chegou no momento, você percebeu que o cenário é outro? Isso acontece na vida em todos os aspectos, né? Imagina alguém que se forma em advocacia, consegue ali seu documento, tudo. Ele estava na sala de aula e de repente ele chega no primeiro dia de trabalho dele, ele percebe: meu Deus, parece que a sala de aula não tem muito a ver com a realidade do dia a dia. Como médico, como nós pastores, eu me lembro quando me formei em teologia em 90, né? 1990,
e eu fui para o campo missionário. Eu fui ser pastor, na verdade, missionário em Barra do Bugres, no interior do Mato Grosso. E é interessante que o primeiro impacto que eu tive é que o cenário era outro. Eu pegava aquelas anotações, né, de pregação expositiva, hermenêutica, homilética, preparar aquele sermão, né, que a gente pega bem básico, né, com uma introdução bem atualizada, 3 pontos, uma aplicação. E eu estou pregando, e estou pregando, e estou pregando. Uns 6 meses depois, já descobri que ninguém estava entendendo, era nada. Porque o cenário era outro. Eu achava que era porque dentro da sala de aula a gente pregava para os alunos, né? E ali no final alguém dava uma nota, e você falava, uau, esse cara está bom mesmo. Só que tudo muda quando você chega no campo. Tudo muda quando você chega de fato no ambiente aonde você vai atravessar. É uma travessia, é para o outro lado, você está indo para um outro nível. Então a gente é impactado, e isso no casamento não é diferente. Né? Você faz curso de noivo, se prepara, conversa tudo. Ah, meu irmão, chega na hora, ou chega depois de um tempinho, você fala, não me contaram toda a história não, né? Não me contaram tudo. Em todas as áreas você percebe, o que está acontecendo aqui é que a nação de Israel ficou nesse looping durante 40 anos. Eles aprenderam muito com isso, né? A gente tem que aprender com eles. Eles nunca mais querem andar em círculo, querem andar agora em espiral. Porque andar em círculo é você repetir a mesma história e não mudar em nada na tua vida. Andar em espiral é você ser a mesma pessoa no sentido de estar com os mesmos amigos, mesma esposa, mesma igreja, mas você não é mais o mesmo. Porque você está no mesmo lugar, mas no nível mais alto. Esse povo andou muito tempo nesse período e passou muitas vezes na região de Sitim. Sitim fica a 12 quilômetros da entrada principal, onde a travessia chegaria em Jericó. Região, quando você for lá em Israel, é onde Jesus foi batizado. Eu vou dar a oportunidade. Quando você for lá em Israel, né, onde Jesus foi batizado, onde aconteceu muitas coisas ali importantes. Ali na região de Jericó, foi onde aconteceu a travessia. O fato é que por muitas vezes passaram ali e Deus não deu o comando. Só que um dia Deus falou, pode ir, chegou a hora, acione o protocolo. Qual protocolo? Você já sabe, quando vire o sacerdote tirar a arca do Santo dos Santos, que ela não sai de lá, o dia que você vê ela livre, não dentro de uma caixa, mas ela à vista do povo, nos ombros dos sacerdotes, para tudo que você está fazendo e vai atrás da arca. A 2.000 côvados, um côvado é um antebraço, lembra? Então a 1.000 metros de distância dela, porque é um caminho que você nunca fez na tua vida. Até hoje você andou no caminho mesmo 40 anos, mas o dia que você vê a presença de Deus, pode segui-la, porque você vai pisar num território que você nunca pisou. Você pode estar fazendo a mesma coisa por muito tempo, mas fique atento, porque quando chega a hora de acionar o protocolo, você vai ter um comando, e você precisa seguir, mas não vá muito perto, porque é um caminho que você não conhece. Então você vá a 2.000 côvados, mais ou menos 1 quilômetro. Você está vendo, você não pode chegar próximo dela, porque a arca ficava guardada no Santo dos Santos, mas alguém está carregando a arca. E quando você vê pessoas que estão carregando de fato a arca, vá atrás deles, porque eles vão passar por um caminho que você ainda não sabe, e um caminho que você pode realmente viver algo novo na tua história, novo na tua vida. Você sabe que Shakespeare dizia uma coisa muito interessante. Se você vê um sábio saindo de manhã, abrindo o portão da casa dele, já com um guarda-chuva debaixo do braço, aí você olha assim e fala, mas não tem chuva hoje. Corre dentro de casa e pega um também. Por quê? Eu não sei. Se o sábio está levando, ele deve ter o motivo dele. Existem coisas que você não tem que entender muito. Mas se você anda com pessoas que você sabe que elas andam com Deus, e você vê elas fazendo alguma coisa, às vezes você fala assim, mas eu não sei por que ainda o pastor está fazendo isso. Espera aí, mas eu vou lá também pegar meu guarda-chuva e vou. Não custa nada, porque se alguma coisa no meio do caminho acontecer, meu irmão, quem se adianta, governa. Então eu já vou me movimentar. Então Deus está dizendo, olha, acione o protocolo. Só que tem uma curiosidade que eu quero conversar com vocês hoje. Por que Deus mandou acontecer isso, a travessia em 40 anos, o ano inteiro, na época da primavera, no mês de Nissan, na época da cheia, que era a colheita? Um rio que tem 30 metros de largura, ele vai quebrando as ribanceiras, pode chegar a 1 quilômetro naquela região. Então como que pode Deus mandar atravessar no pior momento? Pensa comigo. Afinal de contas, se o problema é atravessar, por que não pega dia que está seco?
Por que não pega um momento que está mais fácil? Porque quando Deus quer aumentar a tua influência, Ele aumenta a resistência. É interessante, você tem que entender que Deus falou assim como eu fui com Moisés, Ele falou por que para Josué? Eu serei com você. Só que a gente pensa só na parte boa, né? Quer dizer que eu vou assumir esse projeto agora, então eu vou assumir a unção que estava sobre o fulano. Não, você vai assumir, meu irmão, os B.O.s também. Porque como Deus deu autoridade a Moisés? Dando desafios. E atravessou o mar vermelho, e ali a autoridade de Moisés foi lá em cima, foi lá no alto. Só que como que Josué vai assumir o lugar dele sem ser testado? Então, deixa a época que o rio está bem cheio. Vai ter que molhar os pés, para que você saiba que quando a influência aumenta, a partir da resistência que está à tua frente. Então a gente começa a perceber, querido, que essa didática que Deus usa, ela não mudou. Existem coisas que não vão mudar. Porque quando você pede influência para Deus, cuidado que você está orando. Quem está aí? Cuidado que você está orando. Porque às vezes nós queremos a tal da influência, só que não sabemos o nível da instabilidade que é administrar isso. O nível da pressão que é administrar isso. A gente vê alguém ali e fala, uau, que coisa boa, olha a conquista que ele chegou, mas não queira, talvez, fazer o mesmo caminho que ele fez. Que a gente gosta de resultados, mas não gostamos de processos. A grande questão aqui, eu estou querendo colocar você na cena, mas nem preciso, vocês já estão nela. Mas é importante alguns detalhes, por quê? Porque a nação de Israel, depois de tanto tempo andando, eles ficaram em Sitim. Sitim, 12 quilômetros da região onde vamos atravessar. Então nós vamos atravessar hoje o Jordão. Quem que vai atravessar comigo? Nós vamos atravessar. Então quando eles estão nessa região, Deus fala com eles o seguinte, para que eles pudessem se preparar. Então, a minha ideia é o seguinte, você então chegou num ambiente onde você se preparou para uma coisa e chegou lá para outra, sim ou não? Sim, todos nós. Você começou a obra, o arquiteto fez um cálculo, falou que ia gastar tanto, você está até hoje, né? Porque ele chegou depois, deve ter arquiteto aqui, não fica chateado comigo não. Ele chegou depois de 30 dias e falou, mas tem um detalhe. Aí depois ele falou, mas não, tem um outro detalhe. Aí o mestre da obra falou, não, tem um outro detalhe. E você falou, não tinha combinado isso aqui. Então a gente tem na nossa mente as preparações. Só que no ministério não tem essa estabilidade das decisões. Você vai fazer um evento, um congresso, um projeto, chega na semana, a tua equipe fala assim, olha, tem só 50 inscrições, e a gente tem tanta coisa para pagar. Aí você fala, mas a gente não planejou que ia ter 1000 pessoas? Sim, planejou, mas o pessoal não veio. O pessoal não veio. E aí é onde entra o quê? A sua liderança. Porque a tua liderança só aparece, querido, quando a instabilidade chega. E você tem que entender que é a hora que chega aquele que sabe, ou pelo menos devia saber o que tem que fazer. Porque onde você sai de um campo completamente concreto, inflexível, para flexibilidades, você começa a negociar num sentido princípios. Eu falava hoje, tomando café, que eu gosto muito de falar para pastores uma coisa que é uma premissa na minha vida, que é um axioma. Anote a tua missão a caneta, mas a sua estratégia a lápis. Você vai precisar improvisar muitas vezes. Vai precisar, inclusive, adaptar. Essa palavra, um tempo, ficou endemonizada no Brasil, né? Não pode adaptar nada. Pode sim, porque você tem a sua realidade, sua geografia, o seu ambiente. E cada terra tem uma voz. Voz que clama no... Aí você acha que tem voz que clama em São Gonçalo? Claro que tem. É que a gente se esquece que cada território tem uma voz clamando. E se eu não ouvir a voz, Eliel, hein? Poxa vida, agora tem que melhorar minha palavra aqui agora, hein? O nível subiu aqui mais ainda. Se você não ouvir a voz do seu território, você não vai conseguir entregar a mensagem para o seu território. Não adianta você pegar uma mensagem, de colar e trazer. Então, o que você está percebendo é o seguinte, se aumenta o nível de desafio, Deus então o coloca nesse ambiente, né? O cenário muda. Algumas coisas, elas estão tranquilas na tua vida, até você decidir atravessá-las. Silêncio nem sempre é sinal de saúde. Um casamento pode estar em silêncio, mas não significa que está tudo bem. Significa que algumas pessoas resolveram negociar e dizer, vamos ficar assim mesmo. Obreiros que estão conosco, que às vezes a nossa equipe em silêncio, não significa que está tudo bem. Um dia perguntaram para mim assim, apóstolo, numa reunião que um discípulo meu, ele levantou a mão e falou assim, mas pastor, era uma reunião nossa de decisões, não só ministeriais, mas decisões logísticas. Apóstolo, mas eu não concordo com essa tua perspectiva. E eu disse, por quê? E quando acabou a reunião, alguém falou comigo assim, mas como que o senhor tolerou aquela pessoa? Ele é teu funcionário. Eu falei, eu não me preocupo com quem fala.
Minha preocupação com quem está em silêncio. Porque quem está falando que não concorda, para mim, maravilha. Porque eu já sei, pelo menos a gente tem como conversar. Meu problema é que ele fica em silêncio dentro da reunião e lá fora fala mal de você. Porque a rebelião não se estabelece na fala. Você pode perceber, a rebelião se estabelece no silêncio. E às vezes nós temos aquela sensação de que não, está todo mundo comigo aqui, todo mundo calado. Quem te garante que está contigo? Porque só simplesmente estão tolerando você. Então a gente tem que perceber que algumas coisas, elas estão tranquilas até você mexer nela. Quem está entendendo? Aí você pensa, mexo ou não mexo? É aquela história, eu te encontrei hoje aqui no café, talvez até nos conhecemos, e eu passo por você e falo assim, pastor, e aí César, está tudo bem? Tudo jóia, apóstolo. Aí eu falo de novo, cara, mas está bem mesmo? E, tá legal. Não, mas está bem mesmo, a terceira vez ele vai falar assim, mas você tem uma hora para mim? Não é normal? Lógico. Porque todos nós aqui andamos, não na superficialidade, mas é igual a sunamita, gente. A sunamita só falou que está ruim quando chegou na frente de alguém que pode ajudar. Até então, tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, vamos seguir nossa vida. Mas o que mostra é que às vezes nós precisamos estar em lugares onde tem profeta, para que você diga, não estou bem. Porque quando eu reconheço a minha realidade, eu estou pronto para ser curado. Não tem cura sem diagnóstico. Está acompanhando ou não está? Vamos embora, vamos seguir? Então o que significa isso? Fala comigo, o cenário mudou. Esse cenário, querido, ele muda todo dia. O mundo mudava lá no século XVIII, de 100 em 100 anos, gente. A moda, roupa, comida, culinária, demorava 100 anos. Depois do século XIX, talvez em 50 anos. Foi chegando o nosso tempo, vem a tempo de 10 anos, mudava moda, roupa, alguns estilos, até que chegou no ISO, tal lá, a curva dos 5 anos. A curva dos 5 anos é que uma empresa tinha que ter projetos claramente prontos, pontuais para 5 anos. E nós, igreja, também. O que você vai fazer daqui a 5 meses? Não sei. Então, nem vou perguntar daqui a 5 anos, então. Só que com tudo isso que tem acontecido, e o último acontecimento, esses 10 anos à frente, 5 anos à frente, as empresas puxaram agora. E nós agora estamos vivendo um ambiente de um looping, de uma mudança, querido, que eu não vou arriscar dizer. Mas um ano é o máximo, que tudo vira. Você está aqui hoje, o cenário muda. Quem está entendendo isso? Você já percebeu ou não percebeu? Muda tendências, moda, tudo. O cenário se movimenta muito rápido. E nós, pastores, precisamos compreender o que fazer, que é o meu tema hoje. O que fazer diante disso? Mudar a nossa linguagem, mudar a nossa entrega, mudar a nossa roupa, pintar a parede da igreja de preto, né? Ficou bonito, hein? Ficou legal. Fazer uma mudança estética, fazer uma performance, mudar o jeito de pregar, Eliel. Fazer agora eu vou pregar diferente, eu vou fazer igual Eliel, eu vou rodar. Como é que eu vou fazer? Qual é o segredo disso? Para mim, eu vou falar sobre algumas coisas que podem lhe ajudar, mas uma delas é originalidade. Porque quanto mais original você for, mais estabelecido você vai ser. Porque quando alguém quer, eu quero comer um peixe, não sei das quantas, ele anda 200 quilômetros, ele vai lá. Talvez lá ele não vai comer picanha, não vai comer outra coisa, mas ele sabe que lá tem alguém que faz algo que ninguém faz igual a ele. Você precisa ter originalidade no teu ministério, na sua vida, na sua entrega. Você não precisa ser igual a ninguém, porque Deus não te fez igual a alguém. Deus fez você, no teu chamado. A única coisa que você tem que buscar num ambiente como esse, querido, é o que Paulo falou para Timóteo. O dom já está aí dentro, Timóteo, mas eu peço a Deus para me usar, para soprar essa fogueira que não está muito cheia. Aviva o dom que te... Ali sim, ele está o quê? Transferindo dons? Não, ele está avivando o que Deus já colocou dentro dele. Agora, vamos lá para o cenário de hoje então. Se eu preciso vencer o que eu nunca enfrentei, eu preciso fazer o que eu nunca fiz. Então, aqui eu percebo o seguinte... Dia 9 de Nissan, de 2488, o Senhor anunciou uma frase a partir de Josué. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. O Senhor está dizendo ali, se preparem, porque nós vamos cruzar o Jordão de uma maneira miraculosa. Deus mandou esse recado, dia 9 de Nissan, de 2488. Ali então estava sendo anunciado, como eu disse, o protocolo. Nós vamos atravessar. 40 anos de espera. Pode dar errado? Não, não dá.
Porque quando você se prepara para algo durante um mês, você já fala, meu Deus, chegou o dia. Você chega no dia daquela conferência, você fala, todo mundo, você reúne equipe, músicos, você fala, gente, tem que estar tudo impecável. Por quê? Porque houve um tempo de preparo. Agora, você tem noção que há 40 anos, eu e você não temos. O que é esperar por um evento que está tão esperado por tanto tempo, então acione o protocolo. O protocolo já te disse qual era, né? Para que eles pudessem olhar para a arca, olhe para a presença e veja para onde ela está indo e segue. Mas ela vai seguir atravessando esse rio cheio de água, não importa para onde ela vai. O importa é que se ela estiver indo, segue, que Deus vai abrir os caminhos. A questão é que nós ficamos fazendo conta, mas por que hoje, Senhor? Por que nessa hora? Eu já tenho dívida, tenho luta, agora que vem esse desafio novo, é onde Deus entra no propósito. Ali foi dado algumas dicas. 12 príncipes, um de cada tribo, eles vão junto. Os sacerdotes vão carregar a arca no ombro. Dessa vez não vai ser levita que vai levar. Porque nem todo levita é sacerdote, mas todo sacerdote é levita. Então eles chegaram ali e se colocaram como levitas carregando a arca para poder o povo atravessar. O interrompimento daquelas águas significaria a travessia para um campo novo. Que campo novo é esse? 33 etnias, 7 povos, gigazeus, ferezeus e todos os deus possíveis, eram 7 ao todos, com 7 características, armados até o dente, pronto esperando a nação chegar lá para entrar na batalha. Então agora a travessia não é como a anterior. A anterior eu atravessei para o deserto. Essa agora eu vou atravessar para a batalha. Aí entram umas coisas que a gente tem que compreender. Não exatamente aqui, nessa história, mas o exército de Israel, ele tem algumas tônicas na sua cultura hebraica. Existem 3 tipos de pessoas, mais um, que não pode ir para uma guerra. Por que 3 mais 1? Vou te explicar. Se você estiver construindo uma casa e você não a terminou e não usufruiu ainda, então não vem para a guerra. Se você estiver noivo, se preparando para casar e não casou ainda, não vem para a guerra. Se você plantou uma vinha e não colheu do fruto dela e não usufruiu ainda, não vem para a guerra. E se você ouve barulho de espada e tem pavor, não vem para a guerra. Os 3 primeiros níveis são por quê? Porque o exército de Israel entende uma coisa, isso lá no passado, hoje eu não compreendo isso, eu tenho alguns entendimentos, mas não de hoje, nesse aspecto. Porque se eu vou para uma guerra com uma pendência de algo que eu não terminei, eu não estou inteiro. Então eu não preciso de você. Eu prefiro que você termine a sua casa, more lá um ano, depois que você está pleno, vem para a guerra. Eu prefiro que você case primeiro, usufrua do teu casamento, vem para a guerra agora. Planta a tua vinha, toma o teu vinho, faz o que for, agora vem para a guerra agora. Por quê? Porque o soldado precisa entender que quando eu vou molhar meus pés e vou entrar na batalha, eu não tenho mais volta. Eu preciso seguir aonde está o caminho e a presença. Alguém está entendendo? Dá uma salva de palmas ao Senhor aí, em nome de Jesus. E o quarto caso? O quarto caso é o medroso mesmo, aí não vai mesmo. Ele viu um barulho de espada, ele já não quer estar. Então esses são grupos que não podem estar em uma batalha. Algumas coisas. Primeira delas, adaptação. Fala comigo. Então o que a gente pode encontrar nessa mensagem? O cenário mudou. O que fazer? Adaptação. Como que eu vou me adaptar a esse novo momento, a tudo isso? Claro que isso dá quase um congresso inteiro só com adaptação. Então nem vou me aventurar aqui a tentar falar do leque inteiro a esse respeito. Só que você sabe o motivo. O Rio Jordão está na época da cheia. Ele tem que agora levar o povo do outro lado. Moisés usou um cajado, uma vara. Josué, ele agora está usando a Arca da Aliança. Eu e você hoje usamos a cruz de Cristo. Na verdade, os desafios continuam, mas o método, o que Deus te dá de arma é diferente em cada tempo. Então eu preciso compreender o meu tempo, preciso compreender a maneira que eu vou trabalhar. Se em 40 anos muita coisa mudou, imagine então, no nosso tempo como as coisas mudam. No passado foi uma vara, depois uma arca e hoje a cruz. Em certa ocasião, querido, determinados procedimentos e métodos, eles funcionaram. Só que talvez hoje a gente precisa se atentar e perceber que antes teve um resultado e hoje não tem mais. Óbvio, apóstolo, sim, sei. Sei que você está antenado nisso já.
O problema não é saber do problema, o problema é como fazer com esse problema. É como eu entender a dinâmica de pacentar uma igreja com vários tipos de pessoas, faixas etárias, expectativas diferentes, sem perder o time. E entender que eu tenho que pastorear gerações. Então você precisa, além da originalidade que eu já te disse, entender esse processo. Eu gosto muito de falar de uma coisa que é interessante, porque Sansão, quem mesmo? Ele está ali diante de um desafio que eram 1000 filisteus que estavam vindo contra ele. O cara era forte, ele era ungido, ele era distinto no que ele fazia. No chão ele pega uma queixada de jumento, matou todo mundo. Com uma queixada, matou todo mundo, gente. Quando ele terminou, ele fez uma coisa que eu nunca faria. A Bíblia fala que ele lançou ela fora. Lançou fora, gente. Eu ia pegar e dar curso com aquela queixada. Eu ia chegar aqui hoje, no meio do auge, ia pegar minha bolsa e falar, gente, aqui, ó, tá aqui a queixada de jumento, ó. Porque a gente gosta de mostrar os métodos que a gente usou para fazer coisas no passado. A grande questão, querido, é que ele jogou fora. Por quê? Porque no chão tinha outras. E ele pegou o que tinha mais perto. Apesar de estar na Bíblia, querido, hoje já tem arma laser, ninguém vai usar queixada mais. Só que tem gente usando queixada de jumento porque está argumentando, sabe o quê? Apóstolo, está na Bíblia. Irmão, o fato de estar na Bíblia não significa que funciona hoje. Que cara feia é essa, gente? Nunca mais me convida para comédia, né? Eu vou arrumar esse negócio, vamos lá. Mas você sabe o que acontece? A gente pega umas coisas meio incoerentes. A gente fala, não, mas está aqui, ó. Irmão, sim, mas tudo tem que ser contextualizado. Eu me formei em missões, antes de formar em teologia. E você sabe que a maior tônica, para quem é missionário aqui, sabe de uma coisa, a maior tônica dentro das nossas salas de aulas, em todas as aulas, é contextualização. Então a gente aprendeu que eu não posso chegar na tribo indígena e tentar pregar o mesmo evangelho que eu prego aqui. Isso é o mais básico do básico para quem se forma em missões. Eu fico triste quando eu vejo alguns são missionários, não consegue contextualizar nem o bairro que ele está, porque não consegue fazer a leitura do ambiente que ele está. Então a gente percebe o seguinte, a Bíblia está aí para ser lida, mas a gente precisa compreender o nosso tempo, como que as coisas vão se desenvolver, como que elas vão funcionarem. Então eu preciso compreender que a adaptação, fale comigo, adaptação. A gente sabe que o mundo à nossa volta, ele muda constantemente. Mas a gente fica sempre alguns passos aquém das mudanças que estão acontecendo. É diferente porque não só o treinamento resolve, mas tem hora que o instinto também tem que funcionar. O teu instinto de liderança. Porque o treinamento não é o suficiente para que você possa compreender, fazer vários cursos, ler vários livros. Alguns momentos você tem que confiar no que Deus deu a você. Existem alguns instantes que você não vai achar uma cartilha para aquele problema. Você não vai achar uma... Teve pastores que me ligam muito, me pedem ajuda, e às vezes tem coisas que eu falo, irmão, isso aí que você está passando, nem eu nunca passei, nem nunca vi ninguém passando, nem sei, meu irmão. Vão orar essa noite e vão esperar amanhã, porque eu não tenho ideia. Como é que o diabo é criativo assim, né? Porque são coisas que você vai ter que confiar naquela hora na sua decisão, no teu senso, da tua autoridade, do teu ambiente. Só que adaptar-se é fundamental, porque o cenário mudou. É interessante porque os paleontólogos, que estudam lá sobre os dinossauros, né? Mas eles existem. Ué, e os ossos, gente? As ossadas lá. Pede algum teólogo para te ajudar no Gênesis 1, versículo 1 e 2, vai dizer que realmente houve uma terra antes dessa aqui, mas não vou mexer com isso hoje não. Aí eles estudaram sobre o nome do dinossauro é Apatossauro, vulgo broncossauro. Ele foi entrar em extinção antes da extinção dos outros colegas dele. Ele entrou em extinção antes. E qual a conclusão? Que ele era muito alto, pescoço duro, ele não tem flexibilidade e ele só conseguia comer, depois de adulto, da que ficava na copa das árvores. Talvez igual uma girafa, só que ele é mais bruto, na copa das árvores. Só que detalhe que foram nascendo tantos e tantos que não tinha mais comida suficiente, eles foram morrendo, porque abaixo da copa das árvores tinha comida, mas eles são chamados pescoço ereto. O que é pescoço ereto? Aqui, ó. Eu tenho aqui, eu estou aqui. Abaixo tem comida. Entendeu? Abaixo tem comida. Só que tem muito broncossauro aí.
Abaixo tem comida, só que aqui em cima, eu estou acostumado a comer só aqui em cima. Pescoço, eles tinham um pescoço duro, inflexível, não tinha. Então, os paleontólogos, eles concluíram que eles entraram em extinção por uma questão simples, por eles não terem conseguido se adaptar a uma outra realidade por causa da estrutura óssea deles. Agora, gente, cuidado para você não entrar em extinção. Porque às vezes, se não tem comida em cima, abaixo tem comida. Em outros lugares tem comida. E você tem que se adaptar. Só que a gente acha que adaptar às vezes é se rebaixar. Adaptar-se às vezes é se humilhar, ou sei lá o que mais que a gente pensa. E é onde a gente perde a oportunidade de rompimentos na nossa vida, de crescimentos verdadeiros na nossa vida. Quem está comigo até aqui, diga amém. Então, eu tenho que entender essa dinâmica no ministério, para que não vire mais um broncossauro em extinção. Porque tem gente, irmãos, eu vou falar para você, eu admiro alguns níveis de liderança, que eu falo, Deus, não deixa entrar em extinção, não. Eu estive com um pastor alguns anos atrás, não tem anos não, um tempo atrás, fui ministrar. Enquanto eu andava com ele falava o nome das ovelhas todas que vinham perto. Então, teve uma hora que ele falou o nome da ovelha, da filha, e perguntou da neta, tudo por nome. Você está escandalizado comigo, né? Porque você faz isso também. Só que é uma igreja de mais de 5.000 pessoas. E ele entrava em todos os cômodos, todos os lugares. Aí, quando ele terminou tudo aquilo, eu falei, pastor, o senhor está em extinção. Mas não no mau sentido. Porque ele tem uma capacidade de conhecer as histórias e tal, que eu não tenho. Eu tenho ovelha lá que eu tenho que chamar alguém e falar, me ajuda, quem que é essa aqui? Eu fico, ou então a gente vai brincando, né? Quando eu encontro na cidade, eu fico, e aí, está indo na igreja? De qual igreja você é? Eu nem falo mais essa pergunta. Não, eu sou da tua, pastor. Não, imagina, eu sabia, eu só estava testando. Eu não consigo nem lembrar se o cara é da minha igreja. Ele sabe nome, Gerson, ele sabe detalhes. A gente conhece, eu vou te falar que é, gente boa. Não, mas eu fiquei admirado. Eu falei, Deus, faça mais pastores como esse, porque esse tipo está em extinção. Então, o que eu quero dizer para você, querido, que a tua habilidade não pode ficar para trás, porque Deus te fez alguém distinto nessa terra, e você precisa se adaptar para que você forme discípulos apaixonados. Eu recebi agora o Luciano Subirá, quando terminou, eu falei, meu filho, ora pelos jovens, porque eu nunca vi, estou falando sério, alguém citar tanto texto em uma mensagem, porque eu já ouvi o Luciano Subirá pregando em seminários, ele pregando tanto texto, Cláudio, que eu falei, no final não sobrou um para eu terminar o culto, não tinha um, ele falou todos, de cor. Eu falei, meu Deus, esse homem tem que fazer muito discípulo como ele, porque está em extinção. Hoje nós temos uma turma que pega um versículo só, lê, acho que sabe a Bíblia inteira, copia e cola do Google, uma geração completamente, não é uma crítica, mas é um entendimento. Então, Deus te deu algo distinto, Deus quer que rompa, que multiplique. Então, eu já falei, se você tem que vencer uma coisa que você nunca enfrentou, faça algo que você nunca fez. A questão é que eles não podiam perder aquela oportunidade. Segunda coisa é atitude, fala atitude. Você sabe, querido, que tem que molhar os pés, fala comigo, tem que molhar os pés. A ordem era, avance para onde Deus está operando. Como é que é avançar para onde Deus está operando? A gente tem uma expectativa de que Deus venha onde a gente está, ao invés da gente ir onde Ele está. A gente está pedindo para Deus vir, porque a gente está ali, Deus, vai vir hoje, né? Vai vir hoje, irmãos. Se tu não preparar o altar correto, não adianta que Deus não vem. Elias, ele ficou mais preocupado em preparar o altar do que ficar rodando em volta do altar, gritando, Baal manda fogo. Porque ele sabia que a questão não é o tempo de oração que ele teria, é o tempo de preparação do altar. Porque se o altar está preparado, Deus vem, não tem jeito. Você sabe daquela história, a mensagem tem pregado muito, preguei aqui inclusive na conferência do Leandro aqui, que é ruptura. E eu falo nessa mensagem que quando Deus fala para Samuel, até quando você está com pena de Saul, ele vai desenvolvendo uma ideia com Samuel e fala assim, enche o chifre de azeite e vem. O texto não é vai nem vamos. Ele está dizendo, eu já estou aqui vendo, porque eu me provi. Provi significa, em hebraico é ver. Eu já estou vendo já a provisão, já estou vendo já o rei. Então sai de onde você está, enche o teu chifre e vem. Você que vem, não é eu que vou até aí. Vem aonde eu estou para que você veja o que eu estou vendo. Porque se você vê o que eu estou vendo, você vai saber o que fazer a partir de hoje. Então a gente tem aquela sensação de que Deus tem que ir. Na verdade, nós que temos que avançar onde Deus está operando.
Olha, quando a arca da aliança passar, você vê o sacerdote com a arca no ombro, 2.000 côvados, hein? 1 quilômetro, tem que olhar de longe. Vá atrás dela, porque Deus está operando lá. Vai lá. Ou está broncossauro ainda? Irmão, a gente tem que ir atrás onde Deus está fazendo. A nossa conversa hoje ali no café já valeu a minha vinda aqui, no sentido de ouvir os irmãos. Sabe por quê? Porque eu aprendo muito mais, às vezes, à volta de uma mesa, ouvindo pastores, falando de suas estratégias. E lugares que eu vou, às vezes eu saio dali, opa, tem uma coisa nessa igreja que me encantou. E eu já chego, chamo minha equipe e falo, dou endereço, lugar, eu mando alguém lá, inclusive. Vai lá aprender. Só que a gente, às vezes, é tão orgulhoso, que a gente se fecha dentro do nosso ambiente, achando que nós descobrimos a última descoberta do mundo. Fala comigo uma frasezinha bem básica. Lá fora tem mais. Irmão, isso tem que entrar na gente. Pelo amor de Deus. Lá fora tem mais, gente. A gente está aqui hoje, está gostoso, está ótimo. Mas lá fora tem mais. A gente precisa aprender, ampliar. Essa adaptação, essa atitude tem a ver com eu poder me expor a uma unção nova. Às vezes eu estou aqui, mas a maioria das vezes eu estou aí. E tenho o maior prazer de estar, porque eu já fui em lugares onde o investimento para chegar até lá não foi pouco, não. Mas eu vou dizer uma coisa para você, assim, sem achar que eu estou exagerando. Uma palavra que eu ouvi, eu cheguei para minha esposa assim, já pagou a conta. Pagou mesmo. De eu falar assim, olha, está resolvido minha viagem. Porque aquela palavra em meu coração, e depois que Deus molhou a lã, que agora molha os meus discípulos quando eu chego, aquela palavra vai valer ouro na realidade da minha igreja. Então a gente precisa aprender, precisa estar pronto, mas tomar atitude, fazer o quê? Ir aonde Deus está se movimentando, ir aonde Deus está fazendo. Quando as suas tempestades se tornam inundações, você não pode ter medo de molhar os pés. A inundação é um sinal de que o seu milagre está chegando. Porque a Bíblia fala que era a época da cheia, mas também a Bíblia fala que era a época da cega, época da colheita. Então está junto, está ruim, mas está bom. Tá cheio, mas também tem colheita acontecendo. Então a gente tem que entender que esse ambiente que Josué estava, e Deus fala, só no protocolo, Josué 3, de 3 a 4, olha o que diz aqui. E ordenaram ao povo, dizendo, quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar, é que eu não esperei você abrir, né? É Josué 3, 3 a 4. Partireis vós também do vosso lugar, e a seguireis, contudo haja distância cerca de 2.000 côvados, entre vós e ela. Olha que tremendo isso aqui. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Até hoje vocês andaram no deserto, mas vocês vão entrar num caminho que você não fez até hoje. Só que você tem que seguir a arca, tem que seguir a presença, acione o protocolo, vá até lá. Então a arca da aliança nos ombros, a gente conhece o contexto. Então não vos chegueis a ela para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, porque você não passou antes. Então o caminho da presença de Deus sempre terá novidades para nós. Eu até a hora que eu falo com Deus, eu falo, Senhor, graças a Deus o Senhor realmente renova. Porque mesmo 33 anos que pastorei, alguns aqui talvez até mais do que eu, mas 30 anos pregando no mesmo púlpito, eu ainda chego domingo, dá frio na barriga. Tem hora que eu falo, meu Deus, o que eu vou falar para esse povo? E um dia alguém olhou assim, apóstolo, deve estar tranquilo, está aqui tanto tempo. Eu falei, meu irmão, não dá não, dá um frio na barriga ainda. Canta a música, eu ainda choro. Aí quando você fala ainda, parece que eu sou alguém, né, em extinção. Mas eu vou te falar uma coisa, irmão, também é extinção. Porque você ter o conhecimento do hoje com a paixão do ontem, repete comigo, conhecimento do... Sabe aquela paixão que a gente tem de você ter o teu coração quebrantado, como na tua adolescência, na tua juventude, só que o conhecimento de muita gente lhe roubou o quebrantamento. É mais ou menos assim, esse texto aí que o pastor leu hoje, eu já li no original hebraico, o que eu estou fazendo aqui? É normal, o pior ser humano que tem nessa área fui eu, seminarista. Tem nenhum aqui não, né? Se tem, me perdoe.
Porque a gente chega um momento que a gente acha até que já sabe tudo. Só que passa o tempo, quanto mais você conhece a palavra, mais você pensa que está longe de Deus, e mais você fica desesperado. Porque você descobre, querido, que é manter a paixão do ontem com o conhecimento que você tem hoje é uma ciência. Bill Johnson, ele tem uma frase que ele diz, que ele fala, o cuidado para que o que você sabe não te atrapalhe a saber o que Deus quer que você saiba. Cuidado, porque às vezes aquilo que você sabe está como um paredão na tua frente, para você ouvir às vezes uma frase simples, um momento ambiente, como eu falei hoje, um ambiente onde pode mudar a sua realidade, porque você recebe algo novo de Deus. Então aqui tinha novidades, o caminho era novo, e ele fala para fazer uma coisa nova, pegue 12 pedras, quantas? Sabe de onde? Do fundo do rio. Pedras que nunca foi vista por olho de ninguém, pedra que nunca foi tocada por mão de ninguém, porque está lá no fundo do rio. Só que quando o rio abriu, elas ficaram à vista de todos. Só que quando terminou a passagem, o rio fechou e ninguém mais vê nada. Só que eles tiraram 12 antes do rio fechar, para poder colocar fora como memorial de um caminho novo que Deus está abrindo, de um ambiente novo que Deus está fazendo, de uma perspectiva nova que Deus está movendo. Ali você percebe que tem alguns movimentos, eu vou, dependendo do tempo, falo sobre ele, mas me importa mais é a travessia. Quem quer continuar ouvindo, diga amém. Amém. Olha bem, Josué capítulo 3, 15, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão que transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega. Josué 3,17. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé o quê? Enxuto, atravessando o Jordão. Sempre vai ter aquele que molha o pé, e sempre vai ter o povo que passa a pé enxuto. Não tem nenhum problema, vai todo mundo para o céu, todo mundo vai para Canaã, não vai? Só que você tem que entender qual é o teu lugar nessa história. Porque a ideia é, se eu estou levando a presença, eu tenho que molhar o pé. Agora, se eu estou seguindo a presença, eu posso passar pé enxuto. Porque tem aqueles que levam a presença, e tem aqueles que seguem a presença. O que você precisa compreender, querido, é que quando eles estão para molhar os pés, tem correnteza. O Monte Hermon, no período de janeiro, fevereiro, março, nosso calendário, começa, na verdade, agora em novembro. Ele vai ficando completamente gelado. E fica a ponto do pessoal ir lá para esquiar na época de janeiro. O que acontece? Vem o período da cega, começa a derreter aquele gelo o ano inteiro. Só que nesse período começa uma correnteza pesada, pesada. Se você entrar, você é levado pelas águas. Então como que eu vou colocar meus pés numa correnteza sem ser levado pela correnteza? Por quê? Porque a grande questão, querido, mas onde eu pisar a planta do meu pé, não é assim tão simples. A questão não está no teu pé, a questão está no que você tem no ombro. Não é no pé. Porque pé todo mundo tem. Porque todo mundo, alguém um dia falou para assim, não pode levantar contra o ungido do Senhor. Eu falei, contra ungidos, tem muita gente que não é ungido, então não tem problema. Não tem problema, pode fazer o que quiser com ele. A grande questão, querido, é que a gente generaliza as coisas. Não, onde eu botar a planta? Não, gente. Os sacerdotes. Agora, eu não estou aqui sendo excludente, porque hoje o Espírito de Deus está sobre todo mundo. Não se sinta melhor porque você tem título de pastor, mas perceba a diferença de liderar e não liderar. É isso que importa para a gente aqui agora. Porque a tua influência, ela não aumenta pelo teu título. A tua influência, ela aumenta pelo nível de desafio que você enfrenta. Porque a gente confunde, né? Me respeita que eu sou tal, eu sou apóstolo. Não, meu irmão, se você não carrega esse nome, se você não, pastor, apóstolo, bispo, semideus, o que for, se você não consegue sustentar isso, eu diria até que dá para dar uma recuada e falar, eu fui, né? Vamos ficar assim, né? Então, coloquei o pé, o rio respeitou o pé ou respeitou o ombro? O ombro, meu irmão, porque a Arca da Aliança está aqui, ó. Está aqui, ó. Eu não gosto muito, mas não fique ofendido, eu vou falar de mim então. Aquele jumentinho que levou Jesus, atravessou a porta dourada. Jesus usou a segunda equipe dele, você sabe que ele tinha outra equipe, né?
Ele deu o código, falou, vai lá e avisa, tem um jumento em tal lugar amarrado, tal, e diga, o Senhor precisa dele. Foram lá os discípulos que andavam do lado dele, falou, como que ele tem outra equipe trabalhando para ele? Chegaram lá, falaram exatamente como Jesus mandou e deu tudo certo. Um dia ele usou essa outra equipe dele, falou, olha, lá no meio da Páscoa vai ter um homem carregando o cântaro na cabeça. Homem não carrega cântaro em Israel, só mulher. O cara ficou pagando mico um monte de tempo lá, carregando o cântaro, porque tinha um código. Quando você vê o homem, fala com ele que vai levar vocês num lugar secreto. A grande questão, querida, é que está o jumentinho carregando Jesus. Você já ouviu essa? Claro. Mas só para a gente lembrar o que está acontecendo aqui. Você imagina a mãe do jumento, que alegria. Está vendo? O menino deu certo, hein? E deve estar com orgulho dizendo, falaram que não dá. Está vendo? Olha lá. O povo colocando roupa para o meu filho pisar. O povo aplaudindo e cantando Hosana para ele. Hosana em hebraico é socorra-me, tá? Cantando e pedindo socorro ainda. Irmão, eu não vou falar para você para não ofender ninguém, mas eu sou esse jumentinho. Se você parar de carregar a presença, já era, irmão. Já era. Eu não sei o que passa na cabeça da gente. Que tem hora que a gente olha para o lado assim e fala, é comigo. Olha para o outro lado, é comigo. Aí todo mundo, sabe, eu não sei o que passa na cabeça, sabe? Irmão, eu não estou sendo exagerado não, irmão. Eu não estou tentando, eu estou falando para líderes aqui, posso continuar? Amém. Irmão, a gente não passa desse jumento, desculpa aí. Agora a presença que você carrega, ela abre caminho. Pessoas querem carregar a tua bolsa, pessoas querem te ajudar, pessoas querem te honrar. A gente fica até constrangido, mas não é por causa de você. É porque você carrega algo que as pessoas estão respeitando. Pode celebrar sim, pode. Essas palmas é porque você se sentiu mesmo ou não? Irmão, o que segurou aquelas águas não foi o pé, foi o que está no ombro. Só que eles vão e molham, a Bíblia fala que eles molham os pés, sim ou não? Por que eles molham os pés? Porque a terra, aquela água, não tinha mais a correnteza necessária. Eu já te provo isso para você. O que eles estavam vendo era só uma miragem, ou só um espetáculo das águas ainda, não com a mesma pressão do que estava um dia anterior. Mas é importante, a gente vai chegar lá, eu te prometo. O que eles estão fazendo ali? Molhando os pés. Quando eles chegam no meio do rio, Deus falou, agora fique parado aí, até as águas enxugarem completamente. E quando as águas enxugarem, o povo vai passar. Então, gente, a gente precisa estar pronto para isso. Você é aquele que abre a porta e segura firme, e o pessoal está passando, e você, pode passar alguém, não, Deus, não, pode passar. Está vindo mais gente? Pode passar. Só que isso está te atrasando, talvez. Isso está te mandando, segurando, você está ali segurando, forçando o teu corpo. Mas você é o quê? Você é aquele que abre caminho para que outros entrem. Ah, mas eu acho injusto, eu acabei de chegar, eu estou aqui um tempão, o fulano acabou de chegar, já está passando. Irmão, líder não pensa assim. Se você pensa, você não é para molhar os pés. Assume e vai seguir o povo. Parece até que eu estou falando isso pejorativamente. Não, porque tem o povo que vai passar de pés enxutos. Só que nós não vamos molhar os pés. Só que tem gente que é o seguinte, ele não quer molhar o pé, mas ele quer usufruir de quem molhou. Nós estamos vivendo um tempo no Brasil, que o cenário mudou de domingo para cá. Irmão, é para molhar o pé, molhar a perna. Porque tem gente de pé seco, mas quer usufruir da gente que está molhando. Fica lá quietinho, não me envolvo com essas coisas. Não, o meu púlpito não é para isso. Ah, tá ótimo. Só que o resultado, tem pentecostal aqui entre nós hoje. É bom que falar para líder é uma maravilha, não é? Nem precisa falar muito, você já entendeu. Agora, não é aqui para você julgar ninguém. Desculpa, irmão. Não é para você julgar ninguém. É para você pensar o seguinte, meu Deus, eu sou dos que molha ou não? Porque vai ter os que não molham. A única diferença é que eles não servem para liderar. Porque eu não posso só ser líder naquilo que me torna confortável. Eu já cheguei à igreja, o pastor Gerson ministra muito na parte de finanças. Não sei se já aconteceu com você. O pastor falar comigo assim, olha, faz um desafio aqui, que eu não sou muito bom nisso não. Fala de oferta aqui, porque eu também não sou muito bom nisso não. Eu falei, mas tem esse luxo? O pastor tem esse luxo de não ser bom uma coisa ou outra? Não se trata de eu ser bom.
Trata de eu libertar meu povo. Não tem nada a ver, eu não estou falando de nada que envolva a minha necessidade, estou falando daquilo que vai libertar a minha igreja. E para libertar a minha igreja eu tenho que ensiná-los aquele sentido. Não significa da minha capacidade de envolvê-los ou não. Então algumas pessoas querem apacentar naquilo que é confortável e naquilo que não é, que é usufruir de outros que estão molhando os pés. Eu não sou bom em fazer oferta no meu ministério, mas basta eu fazer grandes desafios financeiros, comprar terreno, construir, para rapidinho aprender. Rapidinho eu aprendi. Porque não se trata de eu gostar ou não gostar. Se trata da missão que eu carrego para libertar as pessoas. Molha os pés, o povo passou de pés enxutos. Qual a diferença de quem passa de pé enxuto e quem molha o pé? Simples. Quando a Arca da Aliança passar a 1000 metros, 2000 côvados, para tudo, faz o quê? Desmonta a barraca, pega a bagagem, pega tudo, bota a bagagem nas costas e atravessa com a bagagem. E os sacerdotes? Cadê a bagagem? Cadê as coisas? Eu estou carregando a arca. Eu não tenho como colocar mais nada no meu ombro. A diferença é que o povo carrega a bagagem, você carrega a presença. É aí que vem o bônus. Mas e aí, do outro lado, como é que eu vou sobreviver do outro lado? Mas do outro lado eu tenho 7 nações que vêm para te arrebentar. Você está precisando de quê? De bagagem ou da presença? Porque com a presença, o resto tudo você vai ter. Até porque as pessoas vão querer carregar a tua bagagem. Está entendendo ou não está entendendo? Mas é por causa de você ou por causa do que você carrega? Você já entendeu, né? As pessoas vão lá correr na tua tenda, vão fazer suas coisas e vai falar, não, mas estão puxando o saco do pastor. Então não sei o que. Não, eles estão honrando você pelo que você está fazendo por eles. Só que você carrega a presença. E qual o benefício disso? Que quando eu atravesso do outro lado, é essa presença que vai garantir a vitória que está me esperando lá. Fala comigo, atitude. Então se eu tenho essa atitude, tudo muda. O povo foi batizado lá atrás, atravessando o Mar Vermelho. Para quê? Para enfrentar o deserto. Agora eles estão batizados de novo, porque você sabe que a travessia é um batismo. Para quê? Para enfrentar o novo desafio que está à frente deles. O que significa isso para nós? Olha o que acontece aqui no capítulo 3, versículo 10. Disse mais Josué, nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, heteus, heveus, ferezeus, girgazeus, amorreus, jebuseus. Então, terceira coisa, direção. Fala comigo, direção. Irmãos, o foco não estava na travessia, mas o foco estava no que estava do outro lado. A gente começa a chamar de final aquilo que Deus chama de começo. A gente termina uma construção, termina um projeto. Domingo aconteceu algo. Não, irmão, a travessia é só a travessia. Você está lidando com a natureza. Do outro lado, você está lidando com a resistência espiritual diferente. A travessia é só uma prova para que você esteja pronto para o que tem do outro lado. A travessia é uma chancela que te mostra que Deus já te deu a vitória do outro lado. A travessia é extremamente importante, claro que eu estou vendo o milagre de Deus acontecendo, mas ali não é exatamente o meu maior desafio. O teu maior desafio ainda não aconteceu. E eu não falo só sobre o âmbito agora do Brasil. Vamos chegar para nós, vai para a tua igreja, vai para o teu ministério, para a tua casa. Vamos agora para a nossa equipe. O teu maior desafio ainda não aconteceu. A grande verdade é que você só fez a travessia. E agora nós estamos do outro lado. E tem lá 7 povos que são principados, que a Bíblia diz que eles virão por um caminho contra você. Mas pasmem, a saída de Israel são 7 saídas. Quando eles vieram só por um caminho. Por quê? Porque vieram juntos. Eles se uniram para poder derrubar você. Porque você é um inimigo em comum deles. Só que quando eles se aproximam, o temor, o medo, o terror é tão grande diante do que Deus vai fazer, que eles fogem para o 7. Porque eles fogem para o 7 atordoados, porque não sabem nem o caminho que eles entraram. Por um caminho virão contra você, mas por 7 caminhos sairão da tua presença. Profetiza, dá uma salva de palmas ao Senhor. Dá um glória a Deus em nome de Jesus. A gente está vivendo bem isso, né? Parece que o inimigo se juntou nesse Brasil, né? Mas a minha oração em nome de Jesus, vão sair atordoados, sem rumo,
porque a igreja de Jesus também está pronta para romper, para vencer, em nome de Jesus. Fale comigo, o que está me resistindo, está me promovendo. A gente tem alguns discursos que nós pastores, eu, você, a gente utiliza em nossos púlpitos porque nós sabemos que é real. Mas algumas coisas nós corremos o risco de virar uma frase de efeito por conta da gente utilizar de maneira aleatória. O irmão está passando uma luta e fala, irmão, a luta está grande, mas a bênção vai ser maior. Ok. Só que tem hora que a gente não sabe nem o que está falando. Porque é claro que isso é o verdadeiro, mas nem sempre. Existe um momento de luta que alguém está passando no deserto, é porque ele está desobedecendo a Deus. Ele está pisando na bola. Agora, quando eu estou com a arca, com a presença, algo diferente vai acontecer. Então, assim que colocar a planta do pé, o que você está carregando autoriza a conquistar o que você está pisando. Então, eu tenho que ter a presença, para que eu possa ter autorização. É preciso ter arca nos ombros. Por quê? Sem a arca você está caminhando, com a arca você está conquistando. Então, tem uma diferença entre o líder que está caminhando e está conquistando. Só um tempinho. Vamos até meio-dia, não é isso? Show. Meio-dia está legal. Ótimo. Amém, irmão? Amém. Sem a arca você está caminhando. Com a arca você está conquistando. A presença autoriza. Por quê? Sem a presença você respira. Com a presença você inspira. Muda tudo. Você só sobrevive no ministério quando você está sem a presença. É só para pagar a conta. É só para poder resolver a próxima semana. É só para defender uma causa. Mas quando eu estou seguindo e carregando a glória, talvez a minha linguagem seja tão simples, porque apóstolo, mas claro, eu sou pastor, eu carrego. Sim, mas vamos pensar. Porque às vezes a gente só está respirando, sobrevivendo. Só para o dia a dia, tá? Deu para salvar, hein? Acabou o Covid, estamos de pé. Irmão, pelo amor de Deus, transborda. O que é transborda? Além da borda. Deus não vai dar só para você suprir. Deus vai te dar para sobrar. Para ir além de você. Alguma coisa precisa mover-se para que a gente inspire as pessoas. A diferença de quem molha os pés e quem passa enxuto, eu já lhe disse, eu não carrego só bagagem, eu carrego a presença. E aqui eu termino dizendo o seguinte, fala comigo, influência. Por que influência? Porque a influência faz parte do plano, olha bem, Josué 3:7, posso ler? Então disse o Senhor a Josué, hoje começarei a engrandecer-te. O que Deus falou para ele? Eu vou te engrandecer, perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Espera aí, quem está dizendo que vai te engrandecer? Deus. Ah, apóstolo, mas isso aí é coisa soberba, isso aqui... Sabe o que é original dessa palavra? Eu vou te colocar como influente, eu vou aumentar a tua influência. Aí vem aquela síndrome de humildade fora do propósito. Não, Deus, comigo não, Senhor. Depois de tudo que Ele investiu em você, você acha que Ele não quer colocar você num ambiente para influenciar pessoas? Ou você acha que Ele vai colocar você num omisso escuro debaixo da cama? Ele vai botar a lamparina onde? No alto, para iluminar. Só que o sucesso tem hora que é resistido, porque algumas pessoas têm medo de acontecer. Claro, se eu tiver capacidade para suportar. Porque, irmãos, o problema de Deus não é te abençoar, o problema de Deus é você suportar. Porque Ele vai te dar o que você suporta. Para um, a parábola, 5 para 1, 2 para 1 e por último, 1. Porque o texto diz, Ele dá para cada um segundo a sua capacidade. Tem hora que a gente queria ler o texto diferente, e deu segundo a sua necessidade. Então a gente começa a tentar convencer Deus, o Senhor está vendo, tem conta para pagar, tem coisa para fazer, tem um monte de coisa, e daí? Deus não tem compromisso com a tua necessidade, não, irmão. Deus tem compromisso com a sua capacidade. Não aumenta desejo, aumenta a capacitação. Porque você tem que criar bases fortes para poder suportar o que Deus quer entregar na tua mão. Então a gente pede umas coisas para Deus sem entender que Deus já está pronto para entregar, só que nós não estamos prontos para receber. Então eu preciso me expor para que eu possa me preparar para essa próxima fase. Ah, mas o Jordão encheu. Se Deus me confiou essa missão, é porque Ele vai me capacitar para isso. Só que eu vou buscar essa capacitação nele.
para que ele possa derramar o que ele tem. Ele falou para Josué: eu vou te engrandecer, eu vou te exaltar. Se a gente ouve um negócio disso aqui e fala: ó, soberbo, hein? Olha que o irmão está falando. Irmão, Josué não pediu nada. E se ele falasse: Deus, eu não quero, está certo? Não. Porque Deus está dizendo: meu filho, eu vou fazer, eu estou disposto. Só que eu tenho um desafiozinho, né? Tem um impedimentozinho, porque impedimento gera influência, né? Então, Deus tem a sua didática. Existe um nível de dificuldade que pessoas comuns atravessam. Só que, porém, quando vem inundação, desponta lideranças. Se você quer conhecer a tua equipe, querido, você vai conhecê-lo na época das inundações, das dificuldades, não é quando tudo vai bem. Porque às vezes a gente conhece pessoas que estão conosco no tempo já do palácio, mas tem gente que está comigo no tempo da caverna de Adulão. Eu já conheço eles há muitos anos. Eles estão comigo há muito tempo nas inundações. Eu me lembro quando comprei um terreno, que é esse hoje que a igreja está, de 24 mil metros quadrados. Eu me lembro que tinha uma frase, deve ter ainda, né, que o homem vale o quanto ele deve. Eu liguei para minha mulher, eu falei: mulher, eu acabei de ser o cara mais importante dessa cidade. Ela falou: porque eu assinei um contrato de alguns milhões aqui agora. Aí eu comecei a ligar para algumas pessoas. Eu lembro de um direitinho, Leandro. Liguei assim, só falei assim: querido, eu acabei de assinar o contrato. Ele falou: pastor, a escritura da minha casa fica na minha gaveta. E os documentos do meu carro já estão no porta-luva. Ele só falou isso. É só o senhor vir buscar. Você sabe o que é isso, gente? É gente da caverna comigo. É gente que chegou agora no palácio. Não tem nada contra quem está chegando agora. Pelo contrário, eu quero que venham muitos. Só que é outra história, irmão. É outro ambiente. Deus está chamando pessoas que estão prontas para molhar o pé, meu irmão. Se você tem pendência para resolver ainda, resolve logo. Porque alguém que está andando com o líder, andando com você, dizendo: estou pensando se você é homem de Deus. Então pensa em casa. Aqui na reunião não dá para pensar. Eu preciso de gente que vai botar o pé na água e vão partir para cima. Eu preciso, porque qual o maior objetivo daquele obstáculo? Eu vou te falar: validar a liderança de Josué. Então Deus montou aquele cenário todo após só para isso, só para validar o próximo líder. Porque o povo, se não tem um líder validado, não vai. Agora, Deus, se está validando você, querido, passa nessa prova, molha o teu pé, parte para cima. Ah, mas tem gente passando de pé enxuto. Vai ter a multidão, vai passar. Líder não pensa assim. Líder tem alegria de molhar o pé para os outros passarem, abrir caminho para que outros vá, para que outros realizem. Uma alegria que eu tenho. Então aqui era a validação. Como você lida com esse momento vai determinar totalmente o teu futuro. Agora preste atenção, a gente vai orar. Fala comigo, um sincronismo perfeito. Aqui, vou usar esses minutos. Quando os sacerdotes colocaram o pé aqui, eles estão diante de Jericó. Só que Deus falou que fechou o rio em Adá. Adá fica a 32 quilômetros daqui. Espera aí então. Espera aí, pastor. Adá não é aqui, a parede não foi aqui que aconteceu. Deus colocou a mão dele 32 quilômetros longe, onde o rio está passando em outra cidade. Tem gente aqui vendo o rio parando aqui, não entendeu nada. Porque o que está acontecendo aqui está fazendo algo acontecer lá. Apóstolo, depois vou ter que pesquisar, hein? Por favor, fique à vontade. E vai lá em Israel também para poder pesquisar comigo. Passagem está barata. 32 quilômetros. Então, olha bem o sincronismo. O rio parou quando eles colocaram o pé, ou o rio parou quando colocaram a arca no ombro? Por quê, meu irmão? Lá de Sitim tinha 12 quilômetros até ali. Quando eles acamparam aqui perto, eles estão de frente com Jericó, não é em Adã ou Adá. Quando eles colocam o pé aqui, tem correnteza. Só que ela não tinha força mais, porque ela já não vinha da fonte. 32 quilômetros, andando a 6, um rio pode correr a 6 quilômetros por hora? 8, talvez. Faz a conta de quanto tempo que esse ato lá em cima teve resultado aqui onde eu estou. O que Deus está fazendo na tua vida não é agora. Deus já fez. O que você está vendo hoje tem cara de correnteza, mas é só visão. Bota o pé para ver, não tem mais força. Não tem mais força. Tu vai molhar o pé.
Só que a correnteza não leva a arca leva a correnteza, é diferente. Então se aconteceu lá, apóstolo, mas como é isso? Sim, você não lembra quando Deus falou para Elias, vai lá que eu já dei ordem aos corpos para sustentar você? Quando Elias começou a ir para Querite, os corpos começaram a voar. Por quê? Porque já estavam vindo. Porque com você ele fala, com a tua provisão ele dá ordem. Então acabou, ele já está fazendo. Você quando está fazendo algo aqui, Elias está no Monte Carmelo levantando um sacrifício ao Senhor. O Senhor leva as águas para o céu, Deus já está preparando a chuva. Você acha que para a chuva chegar na terra, ela chega assim? Vai lá fazer conta. Quanto tempo da nuvem até aqui, para poder na hora que ele fala, vai chover, agora chove. Porque Deus já fez, querido. Quando Deus está falando, Ele não está comunicando, Ele está criando. No hebraico é uma coisa importante você entender na cultura hebraica. Deus pensa, fala e age simultaneamente. O pensamento de Deus, você pode pensar uma coisa, falar outra e fazer outra. Sim ou não? Sim. Você está dirigindo o telefone, tal, pensando na sua comida. Deus não pode. Deus, o pensamento dele é a fala. A fala dele é a ação. Quando Deus te fala algo, Ele não está te comunicando, Ele já fez. É que no teu cronos não chegou, mas no tempo dele já aconteceu. Quando eu piso aqui, eu estou sentindo que as águas não estão fortes, eu falo, milagre. Na verdade, elas não estão fortes porque o que eu estava vendo já não eram as águas fortes. Elas estão passando porque ainda tem um eco ainda da mão de Deus que foi colocada a 32 quilômetros da distância daqui. Então entenda uma coisa, querido, tem coisas que tem gente fazendo algo em tal lugar para que você fosse abençoado aqui. Mas existem coisas que você está fazendo aqui para que em algum lugar algo aconteça. Porque talvez você está preso ao teu ambiente, à tua visão que você está vendo, ao teu mundo, ao ambiente que você chegou. E você só está vendo a sua batalha e dizendo a minha vida, a minha luta. Não, querido, tem muita coisa acontecendo longe daqui. O povo daquela cidade não entendeu nada, como tem gente não entendendo nada. Mas Deus está movendo em algum lugar para que algo aconteça na sua igreja, na sua realidade, na tua família. Sincronismo perfeito. Sincronismo perfeito. Como que Deus sincronizou o tempo? Porque Ele já sabia do caminho que eles iam fazer. O milagre não começa quando eu começo aqui, ou quando eu chego lá. Na verdade, o milagre começa quando eu começo a andar em direção a Ele. Quando os discípulos estão no barco quase afundando, Jesus andou sobre as águas. Sim ou não? Quantos quilômetros Jesus andou? 5. Você tem noção de quanto tempo para chegar até o barco? Deus já tinha pisado na tempestade. Jesus já tinha pisado na tempestade há muito tempo. Eles estão desesperados, mas Jesus já está pisando nela. Ele só não chegou no cronos dele, mas ele já está andando. Porque a Bíblia falou que ele andou, ele correu ou voou? Andou. Andou, faz a caminhada de 5 km, faz a conta, depois você faz e prega domingo. Você vai falar exatamente o tempo que ele andou. Por quê? Porque ele andou 5 km para chegar. Ele já estava, apesar de eu não ver, mas ele já está vindo em minha direção com a resposta de Deus para a minha vida. Então hoje há um sincronismo de Deus nesse lugar. Se põe de pé. Há um sincronismo de Deus aqui. Tem ou não tem um sincronismo de Deus aqui? Querido. É coisa do Deus, coisa de Deus. Irmãos, a gente está vivendo num cenário real. Só que o cenário mudou. E eu preciso compreender, eu tenho que tomar decisões agora. Você e eu fomos treinados para essa hora, sabia? Nós estamos treinados, há muito tempo que a gente foi treinado. Só que chega a hora do treinamento, ser colocado em prática, a gente fala, e agora? Você foi treinado. Meu pai é bombeiro. Na verdade, eu pedi, meu pai tem 2 anos, mas ele foi bombeiro, a vida inteira. Dia das crianças a gente ia lá, porque dão muito presente, dia das crianças para os filhos. A gente ficava lá, eu lembro que a gente descia aquele cano que eles usam. Eu tenho uma memória de um dia que eu estou lá no dia das crianças, tocou a sirene. A gente achou que era até brincadeira com as crianças, mas não era, era real. Eu só vi meu pai correndo, capitão, todo mundo correndo, os colegas dele correndo. Em menos de minutos ele estava uniformizado, bota, entrando no caminhão, deixou todo mundo para trás. A gente ficou com a festa e eles saíram para socorrer alguém. Meu pai chegava dias em casa que ele falava assim, eu contando para minha mãe, ele fazia plantão de 2 dias, ele falava assim, não aconteceu nada, só dormimos, descansamos, nem gato na árvore apareceu.
Teve dias que meu pai falava, nem dormimos à noite, porque passamos socorrendo noite e dia, noite e dia. Meu pai reformou. Um dia eu estou no centro da cidade, de Volta Redonda, pegou fogo num carro, no Santana. Está pegando fogo, o povo correndo, correria. Em minutos chega o bombeiro. Eu fiquei longe assim, prestando atenção, inclusive chorei muito porque eu lembrava do meu pai. Meu pai estava vivo ainda, mas eu me lembrei porque eu falei, eu não tinha noção do trabalho dele, como filho. Um daqueles bombeiros pegou uma marreta, bateu no capô daquele carro, aquele fogaréu, vup. Não sei te explicar o motivo, mas eles sabem. Parou tudo. É interessante que naquela hora ninguém se aproximou. Polícia, ninguém. Porque quando eles chegam, eles estão dizendo, eu fui treinado para isso. Já teve momentos de meu pai chegar, ele falava, Joel, a pior coisa é a loja de tinta. Porque quando pega fogo, é inflamável. Só que quando eles chegam, pode ter arquiteto, pode ter técnico, pode ter o prefeito, pode ter não sei o que, me dá licença, me dá licença, me dá licença. E todo mundo sai, porque eles vão entrar no fogo, porque eles dizem, nós fomos treinados para isso. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu estou sendo treinado há muitos anos. Eu estou treinado para esse momento. Esse momento ninguém vai resolver não, gente. Esse momento é a hora do profeta chegar e pedir licença e dizer, me dá licença porque eu estou treinado. Está pegando fogo aí fora. Não tem autoridade que vai resolver isso agora. Quem vai resolver é profeta. Você está entendendo ou não está entendendo? Então eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Para de ser omisso, porque você foi treinado para isso. Tocou a sirene. Pode ser que a gente passou muito tempo sem precisar da gente. Ok? Porque tem aquele tempo, você está ali, está pronto. E tem um monte de gente trabalhando, fazendo, porque está tudo em ordem, então não chamaram a gente. E a gente continua cuidando do quartel, continuando limpando, arrumando, como meu pai sempre fazia, ali engraxando o coturno, tudo impecável. Mas na hora que toca a sirene, tem algum bombeiro aí? 2, 3 minutos, quanto tempo que é? Eu sei que é rápido. Eles rapidamente saem. E quando eles chegam, o que mais chama atenção é isso, todo mundo sai da frente. Porque todo mundo respeita. Sabe por que respeita? Porque eles foram treinados para aquele momento. Irmão, você não está entendendo, irmão. Essa é a nossa hora. Essa é a hora de você pedir licença e falar, eu sei o que fazer. Quantos profetas nós temos aqui? Pai, em nome de Jesus, nós vamos molhar os pés, Senhor. Muita gente vai passar com o pé enxuto, porque nós vamos molhar os pés. Nós precisamos abrir caminho para esse tempo novo que o Brasil está vivendo. Nós precisamos abrir caminho para esse tempo, Senhor, que as pessoas estão chorando, estão clamando. Pai, em nome de Jesus, levanta profetas aqui, meu Deus. Nós fomos treinados para essa hora. Chegou a sirene e já tocou. Está pegando fogo lá fora. Essa é a nossa hora de invadir os lugares e de apagar esse fogaréu todo em nome de Jesus. Nós nos colocamos diante da Tua presença aqui, meu Pai, em nome de Jesus. Faz um movimento aqui, meu Deus, porque nós estamos com a Tua arca nos ombros. Nós estamos prontos para atravessar. Mas nós não vamos atravessar de pé enxuto. A gente vai molhar o pé. Nós vamos abrir caminho para a próxima geração que está vindo aí. Por isso, ó Deus, batiza-nos, 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 batiza-nos nessa manhã, meu Pai. Obrigado por esse momento, obrigado pelo comércio, obrigado por essa reunião, obrigado por esse avivamento. Abençoe essa igreja local, abençoe cada líder neste lugar. Meu Deus, derrama da Tua prosperidade. Eu declaro em nome de Jesus, aleluia. Dá uma salva de palmas ao Senhor, dá um glória a Deus.